Queria abordar com vocês hoje é um assunto pelo qual todos nós passamos, crise. E aí você vai dizer assim para mim, pastor, por que você fala muito de crises? Porque, infelizmente, quando a gente conversa com as pessoas que um dia estiveram conosco aqui na igreja, não é? E a gente convida essa pessoa, a gente liga, a gente faz uma visita, a maioria das pessoas, elas às vezes deixam de caminhar com Cristo no meio de uma crise. E crises, elas se manifestam das mais diversas maneiras. E a gente tem uma preocupação quanto a isso, porque quando nós passamos por uma crise, nós somos abalados. E isso é normal. Não é? Apesar de estar dizendo na canção, não seremos abalados, não é? Esse abalo que eu estou dizendo não é para derrubar. Não é? Quando se diz assim, olha, aquele prédio ficou abalado. Você vai lá, faz a reforma e o prédio continua de pé. Então, quando a gente é abalado em alguma situação, alguma crise que a gente esteja passando, a gente precisa de Deus. A gente precisa ouvir a voz dele, a gente precisa ouvir o conselho do Senhor. E tem uma passagem, gente, que essa passagem ela arde no meu coração, porque eu vejo um grande homem de Deus, alguém que fez coisas tremendas, passando por um momento de crise. E uma crise que hoje, para nós, em 2024, ainda é uma crise que se um cristão passa por isso e pede o que ele pediu, a gente fica boquiaberto. Mas veja bem, no Antigo Testamento, muitos anos antes de Jesus, alguém passou por uma crise tremenda. E eu quero ler essa passagem com você. É um pouco longa, como eu não sou bom de contar histórias, né? O professor Cadu é bom de contar história, ele é professor de história. Mas eu não sou bom de contar histórias, eu vou ler essa passagem com você. É um pouco longa, você vai acompanhar aí no telão. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19, versículo 1. Eu sempre chamei essa passagem de a crise de Elias. E foi realmente algo assim extremo que aconteceu na vida dele. 1 Reis 19, 1. Então o rei Acabe contou à sua esposa Jezabel tudo o que realizara Elias e como passara ao fio da espada todos os profetas de Baal. Diante disso, Jezabel mandou um mensageiro a Elias com o seguinte recado: que os deuses me façam sofrer as piores desgraças, olha só, se até amanhã, a essa hora, eu não fizer com a tua vida o que fizeste com os profetas. Pastor, o que Elias fez com os profetas? Passou a navalha, passou o cerol em 450 deles. Assim que Elias recebeu este aviso, fugiu para salvar a própria vida. Chegando a Beceba, que pertence a Judá, deixou ali o seu servo. Quanto a ele, fez pelo deserto a caminhada de um dia e foi sentar-se debaixo de um pé de giesta, ou giesta, uma espécie de arbusto, e ali orou, pedindo para si a morte, dizendo: agora basta, ó Yahvé, retira minha vida, pois não sou melhor que meus pais. Deitou-se e dormiu ali mesmo, sobre a giesta. Mas eis que o anjo o tocou e disse-lhe: levanta-te e alimenta-te. Abriu os olhos, olhou ao redor, e eis que ali, junto à cabeceira, havia um pão quente, que fora assado sobre pedras em brasa, e uma vasilha com água fresca. Tendo comido e bebido, voltou-se a deitar. O anjo do Senhor veio pela segunda vez, tocou e lhe recomendou: levanta-te e come, porque a viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquele alimento, viajou 40 dias e 40 noites até chegar ao Sinai, em Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite. Então Elias ouviu a voz do Senhor, que lhe questionou nesses termos: que fazes aqui, Elias? Ao que ele respondeu: sinto minhas entranhas serem consumidas por causa do ardente zelo que tenho por Yahvé, o Senhor Deus dos exércitos, porquanto os israelitas abandonaram a tua aliança, destruíram os teus altares e mataram os teus profetas a fio de espada. E fiquei solitário, restou somente eu, e agora procuram também tirar minha vida. Diante dessas palavras, Deus lhe disse: sai deste lugar e vá ficar diante de mim no alto do monte.
Então o Senhor passou por ali e mandou um vento muito forte, que fendeu os morros, partiu as rochas em pedaços. Contudo, Yahvé não estava no vento. Quando o vento arrefeceu e parou de soprar, ocorreu um forte terremoto. Porém o Senhor não estava no tremor das terras. Em seguida ao terremoto, caiu um fogo, mas o Senhor também não estava no fogo. E depois do fogo veio um sussurro de brisa suave e tranquila. Assim que Elias percebeu aquele murmúrio, puxou sua capa para proteger o rosto. Saiu e postou-se à entrada da caverna. E uma voz lhe indagou: que fazes aqui, Elias? Ao que ele respondeu: sinto minhas entranhas serem consumidas por causa do ardente zelo que tenho por Yahvé, o Senhor Deus dos exércitos, porquanto os israelitas abandonaram a tua aliança, destruíram os teus altares e mataram os teus profetas a fio de espada. E fiquei solitário, restou somente eu, e agora procuram também tirar minha vida. Então o Senhor Deus lhe orientou: vai, retorna por onde vieste, para o deserto de Damasco. Quando chegares lá, ungirás a Azael como rei da Síria, e a Jeú, filho de Insi, ungirás rei de Israel, e a Estilá, filho de Safate, da cidade de Abel-Meolá, ungirás para ser profeta em teu lugar. Quem escapar à espada de Azael, Jeú matará. E o que fugir da espada de Jeú, Eliseu matará. Mas pouparei em Israel 7.000 homens, todos os joelhos que não se dobraram diante de Baal, e todos aqueles cujas bocas não reverenciaram suas imagens, beijando-as. Pai, em nome de Jesus, que nessa noite, ó Deus, eu possa ser instrumento teu, ó Pai. Que as palavras, Senhor, que sairão dos meus lábios sejam palavras de vida. Palavras, ó Deus, que abençoarão, palavras que fortalecerão, que o teu Espírito, ó Pai, possa estar confirmando, ó Deus, no coração dos meus irmãos, daqueles que nos assistem pela internet, que, ó Deus, as crises são passageiras e que o Senhor é maior do que qualquer uma delas. Que a nossa visão, Senhor, esteja desembaçada, que possamos estar, ó Deus, enxergando completamente, nitidamente o teu plano nas nossas vidas, e que nada, Pai, possa impedi-lo. Assim nós te oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. A crise de Elias. Desde a primeira vez que eu tive contato com esse texto, ele me saltou aos olhos. E o que me saltou aos olhos é, infelizmente, esta fraqueza humana. Para que você tenha uma ideia, se você conhece já essa passagem, não é? Você vai se lembrar. E se você não conhece, eu recomendo que você leia o capítulo 18. Você vai ver que Elias chamou os falsos profetas, os profetas de Baal, para uma prova. E ele fez o seguinte: ele pediu que eles, então, sacrificassem um novilho e que fizessem o sacrifício dele. E Elias também iria fazer a mesma coisa. Sobre qual novilho iria descer fogo, ali seria a prova de um Deus que é vivo. E então, todo mundo se ajuntou, 450 profetas de Baal, e Elias falou: olha, eu vou fazer o seguinte, vou dar vantagem a vocês, pode ir na frente. E eles montaram então o altar, sacrificaram o novilho, colocaram lá em cima, e ficaram lá fazendo suas danças, fazendo suas orações a Baal, pedindo que descesse fogo do céu. E isso começou de madrugada e foi acabar meio-dia e nada de fogo. Elias fez algo que eu achei ousado. E Deus honrou a ousadia de Elias. Comece a guardar isso no seu coração. No lugar onde ele havia feito o altar, onde Elias iria sacrificar o bezerro, o que aconteceu? Ele fez uma vala em volta de todo o altar. Depois ele pediu que trouxessem água. E ele jogou água sobre o holocausto. E depois jogou mais água, e depois mais água, até que toda aquela vala estivesse cheia. Se a gente fosse pensar por meios humanos, seria quase que impossível aquele holocausto queimar. E Elias então fez a oração a Deus, e o fogo desceu e consumiu, e queimou, mesmo aquele novilho tendo sido molhado. Então ali, o que aconteceu? Havia um trato. Agora eu vou passar o cerol nos 450. Se Elias teve uma unção especial, se Elias praticava musculação, se Elias era uma tora, eu não sei.
O que a Bíblia diz é que 450 profetas de Baal morreram a fio de espada pela mão de Elias. Ou seja, Elias devia estar igual aquele filme que a gente vê, né, de japonês, foi cortando todo mundo, matou 450. Então você imagina que Elias provavelmente estava cansado. Matar 450 pessoas deve cansar. Eu não sei, nunca matei nenhum, mas deve, embora eu tenha vontade. Mas o que aconteceu? Ele devia estar cansado, devia estar exaurido. E o que aconteceu então com Elias? Um dia depois, o marido de Jezabel, o Acabe, né, foi lá para ela e falou: olha, Elias matou todo mundo, matou os profetas todos. Ah, é? Então faz o seguinte, vem cá, ô mensageiro, diz a Elias que se amanhã, a essa hora, eu também não tiver passado o cerol nele, o que vai acontecer? Que os deuses me façam as maiores desgraças. Pô, alguém fazer uma promessa dessa é algo pesado. Elias, então, cansado de tudo aquilo, corre e vai para o deserto. Elias estava passando por uma crise. E assim também é conosco. Comigo, com você, com todas as pessoas que estão vivas. Às vezes nós estamos em alta. Às vezes a nossa energia está altamente propícia. Nós estamos animados por fazer coisas, nós estamos querendo realizar várias coisas ao mesmo tempo. Mas existem momentos em que nós declinamos. E isso é comum, porque nós somos humanos. Você pode dizer, eu sou humano? Sou humano. E o humano, ele também sofre, ele também sente dor. Nós não estamos isentos de passar por essas situações. A questão é como nós passamos pelas crises, como nós atravessamos os desertos, como nós passamos pelos momentos que são difíceis. A Bíblia nos orienta a sermos firmes na fé. Não é bom ficarmos mudando de pensamentos, pois esses pensamentos nos levam a ações. O ideal seria que nós mantivéssemos sempre a nossa fé viva e bem arraigada. A fé ela não pode ser uma fé superficial. Ela não pode ser uma fé de apenas quando vai tudo bem. Oh, glória a Deus, vou avançar, eu vou crescer. E daqui a pouco, na hora que as coisas ficam, Senhor, não sei o que vai acontecer comigo, eu estou fraco, hoje eu não vou à igreja não. Não, nossa fé ela precisa ter um linear. Eu preciso estar feliz, mas na hora da tristeza a minha fé ela não pode decair. Ela precisa se manter no mesmo nível, a fim de que eu possa ouvir a Deus, eu possa clamar a Deus e obter dele o socorro. Que assim a gente possa viver. Esse é o plano de Deus. Elias foi um dos profetas mais proeminentes do Antigo Testamento. Muitos milagres aconteceram através do seu ministério. Então, não foi apenas esses 450 que ele matou. Elias passou por muitas situações, muitos milagres, muitas coisas sobrenaturais foram operadas através de Elias. Ele, para que você tenha uma ideia da misericórdia de Deus, né? Apesar de ele nesse momento ter fraquejado diante daquilo que Deus o mandou fazer, Elias ele aparece ao lado de Moisés e aparece no momento da transfiguração de Jesus. Eu vou ler para vocês. Em Mateus capítulo 17, versículo 2 e 3 diz assim: ali ele foi transfigurado, falando de Jesus, na presença deles. Sua face resplandeceu como o sol, e suas vestes tornaram-se brancas como a luz. De repente, surgiram à sua frente Moisés e Elias conversando com Jesus. Imagine só, Elias passando por tudo aquilo e de repente Deus, né, não sei se você sabe, mas Elias, ele não teve uma morte natural. Ele foi resgatado por uma carruagem de fogo e foi levado aos céus. E imagina que ele encontrou Jesus. Imagine que no momento da transfiguração ele estava ali conversando com Jesus. Os judeus, eles chegaram a pensar que Jesus era Elias. Tal era a afeição que eles tinham a esse profeta. Como eu disse para você, tem muita gente que fala, o profeta Elias, o profeta Elias, o profeta Elias. Tá bom, ele foi o cara, ele fez bastante coisa. Mas Elias também sentiu tristeza. Podemos ver que o povo de Israel, ele tinha grande estima por Elias. E eu acho que a Bíblia, ela é fascinante. Eu acho bacana da Bíblia, porque a Bíblia, ela não esconde as coisas que para nós teríamos até vergonha de citar. Mas a Bíblia não, ela diz, olha, esse mesmo Elias,
esse profeta que era macho, esse profeta que era uma tora, esse profeta que era ousado, esse mesmo Elias passou por uma crise. Pelo menos uma foi falada aqui na Bíblia. Se você ler outras passagens bíblicas, você vai encontrar outros personagens bíblicos que também passaram por crises. Então, gente, o que eu quero dizer para você, é comum viver em crise? Não. Não é comum a pessoa estar sempre em crise. Não é comum uma pessoa estar sempre triste. Não é comum uma pessoa estar sempre deprimida, chateada. Não, não é comum. Mas existem momentos que nós passamos por isso. E quando nós passamos por isso, nós precisamos ter fé. A fé suficiente para continuarmos de pé. Porque ela nos manterá diante de Deus, diante da presença dEle, nos fará ficar sensíveis, mesmo em meio à luta, às batalhas, a ouvir a voz de Deus. Elias havia acabado de passar por uma grande prova espiritual. Como eu disse, havia matado 450 falsos profetas de uma forma milagrosa. Eu creio que seja milagrosa, porque por mais que ele esteja preparado, matar 450 homens de uma vez só não deve ser fácil. E isso não é explicado pelo conhecimento humano. Só Deus poderia fazer isso. Esse é o Deus que atuava no Antigo Testamento. Eu quero que você entenda. E nessa noite, o que eu quero que seja destacado, não é que Deus era um Deus que matava falsos profetas. E não era um Deus que acusou Elias, até porque Deus não o acusou, Deus tratou, Deus cuidou. E eu quero nessa noite ressaltar que Deus, Ele sempre foi o Deus de amor. Ele sempre foi o Deus que não aponta o dedo, que não acusa, mas que muito pelo contrário, Ele abraça, Ele traz para si, Ele consola. E você vai ver isso comigo daqui a pouco. Diante de uma ameaça de uma mulher, ele teme de tal maneira que ele foge. E mais, ele pede para si a morte. Hoje, quando a gente fala aí, não é, no Setembro Amarelo, um mês inteiro que se fala sobre a campanha contra o suicídio, né, contra as pessoas que se suicidam, a gente fica boquiaberto pela quantidade de pessoas que se suicidam. Mas veja bem, lá no Antigo Testamento, no momento de uma crise, Elias falou, eu prefiro morrer. Senhor, olha, já acabou, já fiz o que eu tinha que fazer, já matei 450, já fiz uma porção de milagres, já comi, já pintei e bordei. Olha só, pode me levar. Pronto, eu quero a morte. Estou aqui debaixo desse arbusto, pode me levar aqui mesmo. Só que Elias estava ignorando de que Deus tem planos para ele. Assim como Ele também tem para você e para mim. Deus tem planos na sua vida. Existem coisas que Deus planejou e que nós vamos executar através da presença dEle em nós. Então querer acabar com a vida é querer não cumprir aquilo que Deus determinou para a nossa vida. E a gente então deve sempre no meio da crise lembrar, Senhor, eu quero viver. Eu quero fazer a Tua vontade. Contra todos os pensamentos que habitam, todos os pensamentos que tentam me enganar, eu creio que eu vou sair dessa crise e vou sair vitorioso, porque o Senhor é comigo. Se foi comigo para matar 450 profetas, para fazer o fogo queimar sobre uma oferta que estava completamente molhada, eu creio que Deus é comigo para me livrar de Jezabel. Mas Elias estava cansado. E quando a gente está cansado, gente, isso é um problema crônico na sociedade de hoje. As pessoas estão cansadas, as pessoas estão exauridas. Ir para o trabalho é uma luta. Hoje eu estava vendo um vídeo, não é? O cara no engarrafamento na Avenida Brasil e um doido andando de bicicleta, de capacete, mochila nas costas, bermuda, e ele falou assim, cara, esse cara vai chegar no trabalho primeiro do que eu. A gente vive um tempo onde tudo é correria, a gente vive um tempo onde as coisas são automáticas. Eu não sei como é que é a sua vida, mas eu imagino que a sua vida também já está assim. E a gente vive nesse corre-corre, nessa luta do dia a dia, gente, isso cansa. Por isso a importância de termos o nosso momento de descanso. Descanso mental, descanso do corpo, descanso das coisas dessa vida. É importante porque isso é saúde para nós. O que eu quero destacar então é a bondade e a paciência de Deus com Elias. Veja como Deus se aproxima de Elias durante a crise. 1 Reis 19:5. Deitou-se e dormiu ali mesmo, sobre a guiesta. Mas eis que um anjo o tocou e disse, levanta-te e alimenta-te. Esse era o próprio anjo do Senhor. Lembra semana passada, Malaque e Yavé? Lembra disso?
o anjo do Senhor, ele chegou ali, na sua Bíblia você vai ver, está com A maiúsculo, ou seja, não era um simples mensageiro, era o próprio Deus que havia ido lá falar com Elias. E ele não chega lá dizendo assim: ô Elias, levanta daí, vambora, para de palhaçada, vambora, para de frescura, levanta aí, vambora rapaz. Que história é essa? Não, Deus não chegou dessa maneira. Deus o tocou e disse: levanta, levanta. Deus, quando se aproxima de nós, ele diz: levanta-te e alimenta-te. Quando nós estamos cansados, somente essas duas tarefas nos é exigida: se levantar e se alimentar. Levantar da prostração, levantar da tristeza, levantar às vezes dos momentos difíceis, do desânimo que às vezes se coloca sobre nós. E se alimentar daquilo que Deus tem nos dado, da palavra dEle. Trazer à memória os milagres que Deus faz, trazer à memória os testemunhos que nós já ouvimos. Porque entenda, o propósito do testemunho é exatamente esse. É entender que aquilo que Deus fez na vida do meu irmão, Ele vai fazer na minha também. Porque Deus não faz acepção de pessoas. Então a gente precisa trazer isso à memória, se fortalecer na palavra de Deus, se fortalecer naquilo que Deus falou para nós, para que assim a gente possa se levantar daquele momento da crise e exercer fé diante daquelas situações. Entenda que Deus sempre irá tratar, não importa por qual crise nós estejamos passando. Deus tem essa didática, eu acho ela fascinante. Deus não simplesmente, quando vê alguém passando por algum problema, afasta para o lado do problema e diz assim: olha, quero saber dos seus problemas não. Continua, resolve, faz e acontece. Não. Deus resolveu tratar Elias. Deus ama a Elias, assim como ama você e eu, assim como ama todos nós, ama você que está nos assistindo pela internet. E quando Deus ama, Ele trata. Ele não abandona, Ele não deixa de lado, Ele não fala assim: Elias, você quer morrer? Então tá bom, fica aí até chegar a tua hora de morrer e deixa eu levantar outro profeta aqui que é através dele que eu vou terminar a minha obra. Não! Deus preferiu tratar com Elias, preferiu tratar com o profeta. Ele também não ficará calado. Quando você e eu estivermos passando por crises, pode ter certeza, se os nossos ouvidos espirituais estiverem atentos, nós vamos ouvir Deus nos dando dicas, nós vamos ouvir Deus nos dando direção, para que a gente possa passar por aquela crise, sair daquela crise e andarmos vitoriosos diante dEle. Esse é o propósito de Deus. Deus não fica feliz. Eu não sei se você tem filhos em idade escolar, eu lembro dos meus, quando estavam, na época que iam fazer prova, parecia assim uma tortura. Eu acho que eles deviam estar tal como Elias, né? As minhas entranhas me consomem dentro de mim. As minhas entranhas... Realmente, eu achei que era gastrite isso, né? Depois a gente fala. Mas ele ficou ali alterado, nervoso. Quando os meus filhos iam fazer prova, eles passavam por esse momento de tensão. E eu queria tanto aliviar a tensão deles e dizer: cara, tu não estudou? Você não leu? Você não estava lá na aula? Você não fez os testes? Cara, você vai passar, fica tranquilo, tu vai tirar uma boa nota. É assim que Deus fala conosco também. Só que aconteceu o seguinte com Elias. Agora a gente vai ler o versículo 6 de 1 Reis 19. Abriu os olhos, olhou ao redor, e eis que ali, junto à sua cabeceira, havia um pão quente, que fora assado sobre pedras. Ora, se Elias estava deitado no deserto, quem foi que assou o pão para Elias? Só tem aqui dois personagens. Um é Elias, o outro é Deus. Isso aí, gente. Deus alimentou Elias. Havia pão quente, não era um pão frio, não era um pão qualquer, era um pão que era saboroso. Tinha conteúdo, tinha teor para poder ser gostoso naquele momento que Elias estava precisando. Provavelmente ele estava com fome, com muita fome. E fora assado sobre pedras em brasa, e uma vasilha. Gente, não era um copinho, não era, sabe, assim, uma xícara, era uma vasilha, ou seja, era algo grande. Deus, quando Ele dá alguma coisa para nós, para o nosso sustento, Ele dá em abundância. Deus não dá quantidade pouquinha, não. Eu vou dar só um copo de água para o Renato. Renato, bebe esse copo de água aqui, come esse pão frio que eu trouxe. Tá... Não, olha o carinho de Deus com Elias. Mesmo Elias ali naquele momento de crise, se sentindo pequeno, se sentindo ali abandonado, Deus o ama e trata com carinho. Deus trata com carinho quando você está passando em meio às crises. O diabo vai querer dizer para você: olha, Deus já se esqueceu de você, viu?
Olha, você desagradou a Deus com esse seu posicionamento. Essa sua tristeza está afastando a presença de Deus. Lembra de 1 Reis, capítulo 19. Se Deus não se afastou de Elias, não vai se afastar de você também. É evidente que Ele está ao teu lado. E aqui eu acho alguns pontos muito interessantes. Junto à cabeceira. Quem é que tem mesinha de cabeceira aí? Eu não fico sem a minha. Tem que ter. Alguma coisa tem que ter lá do meu lado. Gosto de botar ali minhas coisas, minha Bíblia, meu tablet, o celular, né? Que não pode deixar de ter. Fica tudo ali do lado. O que significa cabeceira? Um lugar próximo de se alcançar. Deus, quando preparou esse alimento para Elias, Ele não fez assim uma gincana. Ele não fez algo que Elias precisasse pensar, repensar, e orar, e pedir a Deus, e clamar. Não, estava próximo a ele. Bastava ele se virar para o lado que ele ia pegar o pão, que foi assado na brasa, comer, pegar a tigela, beber. Estava ali pertinho dele. Gente, não é difícil buscar a Deus. Eu falei sobre buscar a Deus, acho que foi semana passada. Não é difícil buscar a Deus. Não é difícil se alimentar daquilo que Deus provê para nós. Às vezes nós achamos assim, nossa, é muito difícil, eu tenho que buscar a Deus. Não, clame, fale, use a sua voz, use o seu pensamento, use o seu coração, converse com Deus. Pastor, mas durante a crise às vezes eu não tenho nem vontade de orar, então fale com Deus. Senhor, tenha misericórdia de mim, porque nem vontade de orar eu tenho. Mas seja sincero com o Senhor. Deus conhece o seu coração, sabe como você está. Não fique amedrontado. Nós não somos imitadores de Elias, mas parar para ouvir a Deus é essencial. Está passando por uma crise? Está passando por um problema? Está passando por uma dificuldade? Para. Pastor, mas eu não consigo, a vida é agitada. Para. Você precisa parar, eu preciso parar. Se não tiver tempo durante o dia, vai ter que ser na madrugada mesmo. Se não der um lugar de paz, eu vou correr para dentro do banheiro, mas eu tenho que parar e falar, Senhor, eu preciso ouvir a sua voz. E Deus vai falar contigo. Como é que Deus fala conosco? Eu já disse para você, vou repetir hoje novamente, 3 maneiras que Deus usa para falar conosco. A primeira delas é através da sua palavra. Abra a Bíblia, abra lá o seu aplicativo no seu celular, no seu tablet, fale com Deus, deixe aquela palavra saltar ao seu coração, deixe aquela palavra trazer consolo no meio da tribulação, no meio da luta, no meio da crise. A segunda maneira que Deus fala conosco é usando alguém. É usando talvez um amigo, um colega, um pastor, alguém que é servo de Deus, que teme a Deus. Deus pode usar essa pessoa, não é usar no sentido assim, olha, Deus está mandando te dizer que, olha, essa crise que você está passando, não é dessa maneira. A pessoa ela vai falar palavras que imediatamente o teu espírito vai entender. Olha, isso aí é Deus falando comigo, era isso que eu precisava ouvir. É assim que Deus fala. E a terceira maneira que Deus fala é através do nosso coração. Existem momentos que nós estamos tão atribulados, tão tristes, tão chateados. E Deus, Ele graciosamente fala ao nosso coração, no nosso interior. E a gente não fica com dúvida, será que é Deus que está falando ou será que é coisa do meu pensamento? Olha, eu posso garantir para você, quando é Deus que está falando, a gente sabe que é Ele que está falando. Porque a voz dEle nós conhecemos. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Ou seja, nós conhecemos a voz do bom pastor. O medo, o pânico, o desespero nos afasta da possibilidade de ouvir a Deus. No Salmo 46, versículo 10, na nossa versão diz assim, cessai as batalhas. Que batalhas são essas? Nesse momento, no momento da crise, são as batalhas da mente. Cessai as batalhas. Na versão Almeida, revista e atualizada, aquietai-vos. Ou seja, pare de ficar agitado. Pare de deixar a sua mente cheia de pensamentos, pensando, será que eu sou culpado por estar passando por isso? Eu devo ser o responsável. Não, o responsável foi meu patrão, foi minha esposa, foi meu marido, foi meu filho, foi não sei. Não! Para! Aquieta-te e deixa Deus falar contigo. Sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre todas as nações, serei louvado na terra. A gente para e ouve a Deus. A gente se aquieta e ouve a Deus. Não adianta no meio da agitação conseguir ver Deus. Eu gostei muito de uma ilustração que eu li num livro. O livro diz o seguinte, que nós geralmente vemos o nosso reflexo na água.
Se você encher uma bacia, colocar água nela, você vai olhar e vai ver o reflexo do seu rosto. No entanto, se a gente pegar e agitar aquela água, quando a gente olha, o que a gente vê? Uma imagem distorcida. Cuidado! Às vezes, no momento da crise, a gente tem a tendência de ter uma imagem distorcida do que está acontecendo conosco. Então, aquieta-te, corre para a presença de Deus e deixa a água parar. Quando ela parar, você vai ver a tua imagem, você vai ver exatamente o que está acontecendo, de uma maneira calma e suave. É assim que Deus trabalha. Você vai ver daqui a pouco que Elias experimentou isso. No meio da crise, ouça a Deus, se apegue à palavra, viva o que Deus tem para você. Deus deixou água e pão. Água e pão são 2 ingredientes essenciais para vivermos. Antigamente, quando as pessoas eram feitas prisioneiras, o que elas comiam? Era caviar, né? Era, um bifinho, contrafilé, maravilhoso, assim, com aquela gordurinha. Eu sempre falo de comida, né? Para instigar você mesmo. Que Deus me perdoe depois, né? Fala assim, Deus perdoe o senhor, pastor. Não importa a crise que venhamos passar, Deus vai prover o que é necessário para que passemos por ela. Deus, Ele não dá uma tentação que a gente não possa resistir. Deus também não nos permite, entenda isso, Deus não é o causador da crise. Mas quando nós passamos por uma crise, Deus está ao nosso lado e Ele vai prover aquilo que é necessário para nós passarmos por aquela crise. Não pense que durante uma crise você está sozinho, mesmo que a gente corra para o deserto, mesmo que a gente não consiga ler a palavra, mesmo que a gente não consiga nem vir à igreja, embora eu não recomende que você faça isso nunca, porque neste lugar você sempre vai ouvir uma palavra de vida, uma palavra que vai falar ao teu coração. Então não se deixe levar pelo pensamento, pelo cansaço, talvez pelo desânimo. Não, esteja na casa de Deus. Se não pode vir aqui, use essa ferramenta agora, assista na sua casa, mas deixe Deus falar contigo. E eu quero dizer para você, voltando ainda a esse texto, Deus deu a água e o pão. São 2 coisas que são essenciais para que alguém possa se manter vivo. São 2 coisas essenciais que não podem faltar ao ser humano, nem água, nem comida. E o pão naquela época era um pão que era nutritivo. Assim, na nossa vida precisamos muitas vezes do que é essencial, até passarmos por elas. Deus está provendo o essencial? Se Ele estiver provendo o essencial para a sua vida, aquieta-te, porque Ele está trabalhando por você e em você. Entenda que Ele está tratando contigo, ainda que você não tenha uma visão geral do que está acontecendo com você, Deus está tratando você. Ele não te abandonou. Ele continua provendo para você aquilo que é necessário, o ânimo necessário, a alegria necessária. A água representa o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele não está no nosso lado. Onde é que o Espírito Santo está? Dentro de nós. O que é essencial para a gente passar por uma crise? Ter o Espírito Santo habitando em nós. E todos aqueles que já aceitaram Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, tenha certeza, o nosso próprio Espírito testifica com o Espírito de Deus de que somos filhos de Deus. Ou seja, o Espírito Santo habita dentro de nós e isso é testificado. Não é algo assim, eu não sei se Ele habita no meu coração não, sabe? Não, quando Ele habita no coração, Ele preenche. Quando Ele habita no coração, Ele dá alegria, Ele dá ânimo. Mesmo em meio às lutas, Ele vai continuar trabalhando, ainda que a gente insista, não é? Ah, não, mas eu estou muito triste mesmo. O Espírito Santo vai continuar alimentando, trazendo a água da vida. O pão simboliza quem? Jesus. Ele é o pão vivo que desceu dos céus. Ele mesmo fez essa declaração. No Evangelho de João, capítulo 6, 51, ele diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, morrerá. É isso que está escrito? Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. Aleluia. E o pão que deverei dar pela minha vida, pela vida do mundo, é a minha carne. Olha que coisa interessante. Se nós tivermos o Espírito Santo habitando dentro de nós, e João vai dizer que Jesus, Ele é o verbo, Ele é a palavra, Ele é o Logos. Então logo,
Deus está conosco. Se eu tenho o Espírito Santo me orientando, falando comigo, se eu corro para a palavra que é Jesus, se eu creio naquilo que ele escreveu, que ele deixou falado, eu vou passar por aquela crise. É isso que a gente precisa crer, é nisso que a gente precisa se basear. A mensagem de Jesus e a presença do Espírito Santo em nós são essencial para a nossa caminhada no meio das crises. Mas Elias parece não ter entendido a vontade de Deus. E o que Elias fez então, depois que estava ali na cabeceira? Voltou a dormir. Devia estar exaurido, devia estar cansado. O que Deus está dizendo para a gente? Que nem sempre a gente vai responder da maneira adequada aquilo que Ele pede. E por causa disso, Ele abandonou Elias, Ele desistiu de Elias, Ele falou assim, olha, eu já desci, eu já falei com Elias, já acordei, assei pão para ele, entreguei uma botija de água fresca, ele comeu, bebeu e dormiu. Eu vou levantar outro profeta. Deus não faz isso, Ele não vai desistir da gente nunca. Nós desistimos de Deus. Nós às vezes viramos as costas para Deus. E quando eu digo nós, não é eu e você não, é o ser humano. Às vezes diante de uma crise ele fala assim, servir a Deus para quê? Continuo cheio de problema, continuo cheio de luta, quando na verdade ele deveria. Senhor, eu estou aqui te servindo, tem problema, tem luta, mas estou contigo. Estou fechado contigo, vou continuar. Eu sei que o Senhor vai me responder. Muita gente dorme, muita gente abandona, muita gente sai da realidade, vai para algo que talvez seja um sonho, e isso não vai dar certo. E o que eu falei para você? Deus, Ele ama, e aqueles que Ele ama, Ele trata. 1 de Reis 19:7. O anjo do Senhor veio pela segunda vez, tocou-lhe e lhe recomendou, levanta-te e come. Não está mais na cabeceira. Caramba! Deus colocou na cabeceira, agora Ele fala o quê? Levanta-te e come. Alimento tem, agora você tem que buscar. Vocês estão entendendo? Por que nós precisamos desenvolver a maturidade cristã? Deus, Ele espera que a gente amadureça. Ele não vai ficar todo dia trazendo o essencial para nós. Tem um momento que a gente tem que se levantar e buscar, mesmo no meio da crise, mesmo em meio às dificuldades. Vocês estão entendendo isso, gente? Deus, Ele nos ama, gente. Ele não está fazendo isso para destruir. Talvez hoje você esteja precisando buscar a Deus, buscar o alimento. Ele já não está mais na cabeceira. No princípio estava. No princípio era fácil, mas hoje talvez nós já tenhamos passado por um momento de crise onde a gente precisa se levantar. E o que aconteceu então? O anjo tocou e lhe recomendou, levanta-te e come, porque a viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquele alimento, viajou 40 dias e 40 noites, até chegar ao Sinai, em Horebe, o monte de Deus. O que eu acho fascinante aqui? O próprio Senhor veio e tocou em Elias, da primeira vez, e Elias acordou. Da segunda vez, Deus veio e não sacudiu Elias, não. Ei, rapaz, como é que é? Eu já te acordei, você voltou a dormir de novo? Minha mãe fazia assim quando era a hora de ir para a escola. Eu já falei com você, você dormiu outra vez? Não. Deus veio e tocou. Você já sentiu o toque de Deus no meio da crise? Você já sentiu Deus tocar no seu coração de maneira branda, de maneira suave, de uma maneira paternal, de uma maneira de um Deus de amor? Eu creio que com certeza Deus já tocou a tua vida. Você já sentiu o toque, não se esqueça. Deus te tocou e vai continuar te tocando quantas vezes forem necessárias, porque Ele te quer caminhando, Ele te quer andando, Ele quer continuar a obra que Ele começou na sua vida, a fim de que você continue a fazer aquilo que Ele planejou para você fazer. Entenda isso. Então, pastor, olha, eu não senti o toque de Deus, então se prepara, Ele vai te tocar hoje. A Deus tocou pela segunda vez, mas agora a água e o pão já não estavam na cabeceira, era necessário a Elias se levantar. Durante a crise não podemos esperar que Deus faça tudo. Existe um momento de buscá-lo e agir. E parece que a gente só faz isso realmente quando está com problema, né? Buscar a Deus precisa ser em todo o tempo, mas parece que nós estamos mais propensos a buscar quando a gente está passando por uma luta. Deus entende isso, Deus olha para nós, Deus nos conhece, e Ele espera uma reação de nós. O número 40 no Antigo Testamento indica algo novo que Deus fará.
Moisés foi preparado durante 40 anos para começar a tirar o povo de Israel lá do Egito. O dilúvio durou 40 dias. E o que aconteceu? A terra acabou toda e Deus começou tudo de novo. Um novo tempo. O povo de Israel caminhou 40 anos no deserto. E depois o que aconteceu? 2 entraram em Canaã e assim hoje nós estamos aqui. A palavra de Deus se perpetuou. Elias caminhou 40 dias e 40 noites. Deus queria fazer algo novo na vida de Elias, na nação da Síria, de Israel, e queria fazer um novo profeta, que foi Eliseu, para dar continuidade ao trabalho que Deus começou através de Elias. Então entenda isso. Deus ele tem um propósito, Deus tem algo novo, uma crise que eu e você passamos. Eu não sei se vai passar por 40 dias, por 40 meses, por 40 anos, eu não sei. Espero que seja 4 dias, que isso aí seja subtraído no tempo da graça. Mas uma coisa eu quero dizer para você, entenda, há um período, e esse período é o período de que Deus quer fazer algo novo na sua vida. Talvez hoje você esteja enfrentando algo que eu nem imagino. Talvez hoje você esteja enfrentando algo que eu fico pensando, meu Deus, se eu estivesse passando por uma situação dessa, o que seria de mim? Mas pode ter certeza, esse tempo vai acabar, essa crise vai acabar, e Deus vai fazer algo novo na sua vida. É o que a palavra dele diz. Receba isso para você nessa noite. Isso não é para outras pessoas, isso é para você que está aí me assistindo pela internet. Mas Elias ainda não havia entendido. Veja a paciência e o amor de Deus. Mesmo Deus se apresentando a Elias, ele reconhecia a voz de Deus, ele ainda não havia entendido. Olha o que o Elias fez. Mesmo depois que ele comeu mais uma vez o pão. Versículo 9. 1 Reis 19, 9. Ali entrou numa caverna, ou seja, ele andou 40 dias e 40 noites para chegar até o monte de Deus, o monte Horebe. E ali ele entrou numa caverna e passou a noite. Deus ficou quieto, beleza. Então Elias ouviu a voz do Senhor que lhe questionou nesses termos: que fazes aqui, Elias? Às vezes a gente corre para alguma caverna. Às vezes a gente vai para um lugar ermo, um lugar separado. Mas Deus ele diz o seguinte: o que você está fazendo aqui, Renato? Por que você veio para cá? Não é aqui o teu lugar, você precisa cumprir aquilo que eu determinei na tua vida. Talvez Deus vai falar com você também dessa forma, e pode ter certeza, Deus não vai falar com indignação. Ele vai falar com amor, te perguntando, por que você veio para cá de novo? Sabe qual era o problema de Elias estar numa caverna? Caverna era o lugar onde os corpos eram sepultados. Não era cavado um buraco no chão, não era colocado dentro de um féretro, não era colocado ali, depositado, jogado terra por cima. Eles eram colocados, enrolados numa caverna. Com Jesus foi assim. Nicodemos, né? Foi Nicodemos? De vez em quando a minha memória falha, né? Nicodemos, eu não lembro agora. Zé de Arimateia, obrigado. É isso aí, por isso que é bom ter gente que gosta de Bíblia, hein? Obrigado, Pete. José de Arimateia pegou e falou, me dá o corpo dele. Aí, cara, leva, está morto mesmo. O que ele fez? Ele tinha cavado numa pedra uma caverna. Para quê? Para poder depositar o corpo que era da família dele. Ele depositou o de Jesus. Você não tem que estar no lugar dos mortos. Aonde que é o lugar dos mortos, pastor? Lá fora, onde as pessoas estão mortas espiritualmente. Não busque solução para suas crises somente lá fora. Eu não estou dizendo que você não vai procurar um médico em meio à crise. Eu não estou dizendo que você vai procurar um conselheiro financeiro no meio de uma crise, talvez financeira. Eu não estou dizendo que você não vai procurar a ajuda espiritual do seu pastor, de seus irmãos, de pessoas que estão próximas a você. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, não corra para a caverna, não conte com as coisas que o mundo oferece. Permaneça em Deus, não vá para o lugar dos mortos espirituais. Permaneça no lugar dos vivos, ou seja, aonde Deus fala, aonde Deus habita, aonde Deus trabalha. Isso é essencial. Busque a vida em meio às crises. Jesus afirma o quê? Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Busque a Jesus. Versículo 10. Olha o que ele continua falando. Ao que lhe respondeu, que Deus fala para ele, né? O que fazes aqui, Elias?
Sinto minhas entranhas serem consumidas por causa do ardente zelo que tenho por Yahvé. Foi aqui que eu achei que Elias estava com gastrite. Se estava ou não estava, não sei, mas era alguma coisa estranha que estava dentro dele. O Senhor Deus dos exércitos, porquanto os israelitas abandonaram a tua aliança, destruíram os teus altares e mataram os teus profetas a fio de espada, e fiquei solitário, restou somente eu, e agora procuram também tirar minha vida. Elias achava que ele era a última Coca-Cola do deserto. Não se faça de vítima diante de Deus. A gente vai ler e a gente vai ver que Deus ele não tolera muito essa questão de que, Deus, Senhor, só eu estou passando por essa crise. Por que eu, Senhor? Por que essa bateu sobre mim, essa desgraça? Não faça isso. Baseado nesse texto, e esse texto é a palavra de Deus como revelação para o nosso espírito, não se faça de coitado diante de Deus. Não se faça de perdedor. Não se faça de que eu sou o último que se manteve fiel. Nunca pense dessa maneira. Veremos que isso não agradou a Deus. Versículo 11. Diante dessas palavras, ou seja, diante do que Elias falou, Deus conhece a palavra. Deus lhe disse, sai desse lugar e vá ficar diante de mim no alto do monte. Elias cansado, dentro de uma caverna, querendo se esconder, o que Deus faz? Você está achando que você vai ficar aí dentro da caverna? Não, sai de dentro da caverna e sobe para o alto do monte. Gente, o monte dá trabalho? Tem que fazer esforço? Já viu que Deus está tratando com Elias, né? Para de moleza e vamos embora. Então o Senhor passou por ali e mandou um vento muito forte, que fendeu os morros e partiu as rochas em pedaços. Imagine, que vento foi esse? Contudo, Yahvé não estava no vento. Quando o vento arrefeceu e parou de soprar, ocorreu um forte terremoto. Porém, o Senhor não estava no tremor das terras. Em seguida ao terremoto, caiu um fogo, mas o Senhor também não estava no fogo. E depois do fogo veio um sussurro de brisa suave e tranquila. Versículo 13. Assim que Elias percebeu aquele murmúrio, puxou sua capa para proteger o rosto e saiu e postou-se à entrada da caverna. E uma voz lhe indagou, que fazes aqui, Elias? Elias ainda não tinha captado a mensagem. Elias ainda não tinha entendido o que Deus queria falar para ele. Na escolinha do professor Raimundo tinha um cara assim, né? Captei a vossa mensagem. Pois é, Elias não conseguiu captar a mensagem. Ele correu então para a porta da caverna. E Deus estava mostrando para ele o seguinte, Elias, eu sei que você está com medo, eu sei que a crise é forte, mas entenda uma coisa, vai vir um vento forte, eu não estou nesse vento forte. O vento que está soprando sobre a sua vida não é Deus. Amém? Tá. Depois o que aconteceu? Veio um grande terremoto, talvez as suas bases tenham sido abaladas por causa de algum terremoto. Meu querido, Deus não está no terremoto, Deus não é a crise, Deus não está na crise, Deus está com você no meio da crise, mas Ele não é a crise. E depois veio um fogo, fogo purifica, fogo queima. Mas Deus também não estava no fogo. E Elias conhecia tão bem a presença de Deus, a voz de Deus, que quando aquilo tudo parou e veio apenas uma brisa suave, o que Elias fez? Escondeu o rosto. Ora, veio um terremoto, não, veio um vento, ele não escondeu o rosto, ficou olhando. Veio o terremoto, ele não escondeu o rosto, ficou olhando. Veio o fogo, que poderia até causar mal para a sua visão, ele não cobriu o rosto. Quando veio o vento suave, o que ele fez? Cobriu o rosto. O que a gente pode entender disso? Será que você entende isso junto comigo? Muitas vezes nós somos tendenciosos a olhar mais para as crises, para os problemas, para as manifestações que estão ao nosso redor. Não olhe para elas. Não cubra o rosto quando Deus falar com você. Ele vai falar de forma suave e amorosa. Deus te ama, Deus cuida de você, não desiste de você, está sempre contigo. E Elias, na hora de olhar para Deus e ver Deus no meio da crise, ele vai e esconde o rosto. Não esconde o rosto não, querido. Deixa Deus falar contigo. E pior do que isso, Elias volta para a porta da caverna. E mais uma vez, Deus precisou falar. Se fosse eu, a paciência já tinha ido embora.
Entendeu? Mas Deus, ele é paciente, amoroso, e ele pergunta de novo: Elias, o que você está fazendo na porta dessa caverna, cara? Não é o teu lugar. Não é o momento de você ficar aqui. Elias ainda não havia entendido o porquê de sua crise. Ele sabia quem era Deus, nós sabemos também. Cobriu o rosto com a brisa suave, com a sua capa durante uma brisa suave, mas retornou para a porta da caverna. Continua o texto. Versículo 13. Saiu e postou-se à entrada da caverna, e uma voz lhe indagou: o que fazes aqui, Elias? 14. Ao que ele respondeu: sinto minhas entranhas serem consumidas por causa do ardente zelo que tenho por Iavé. Parece que a gente está lendo de novo a mesma passagem, né? Não é não. Você vai lá no texto original que você vai ver que Elias repetiu a mesma coisa 2 vezes e Deus tratou ele por 2 vezes. O Senhor, Deus dos exércitos, porquanto os israelitas abandonaram a tua aliança, destruíram os teus altares e mataram os teus profetas ao fio de espada. E fiquei solitário, restou somente eu, e agora procuram também tirar minha vida. O sentimento de vitimismo de Elias, o sentimento de coitadismo, o sentimento de que, Deus, eu sou muito sofredor, o teu povo todo te traiu, mas eu continuo fiel. Deus não se agradou disso. Não é que Deus ficou irado, não é que Deus destruiu Elias, não, ele simplesmente não se agradou. E quando Deus não se agrada, ele trata, ele cuida, ele faz com que a gente mude o pensamento, tenha uma metanoia, uma mudança de visão, uma mudança daquilo que está acontecendo ao nosso redor, mesmo no meio da crise. Vamos ver o que aconteceu. A maneira de Deus tratar conosco difere de um para outro. Deus vai tratar você talvez de maneira diferente que Ele trata comigo, que trata com o irmão que está do seu lado, que trata com um pastor ou alguém que você conheça, mas Deus vai tratar. Versículo 15, então o Senhor lhe orientou: vai. Deus aqui já estava sem paciência. Ele deu trabalho para Elias, beleza? Vai, retorna por onde vieste, para o deserto de Damasco. Há mais 40 dias e 40 noites andando, só para poder aprender. Por que ele não saiu daquela crise logo? Porque ele ainda estava se sentindo vitimizado. Ele ainda se estava se sentindo, talvez, injustiçado. Quando chegares lá, ungirás a Azael como rei da Síria. E a Jeú, filho de Nimsi, ungirás rei de Israel. E a Eliseu, filho de Safate, da cidade de Abel-Meolá, ungirás para ser profeta em teu lugar. Quem escapar à espada de Azael, Deus também repete. Ele não repetiu a crise que ele estava tendo? Deus repete para ele tudo aquilo que havia falado antes. Quem escapar, deixa eu voltar aqui, deixa eu achar aqui, a espada de Azael, Jeú o matará. E o que fugir da espada de Jeú, Eliseu matará. Mas pouparei em Israel 7.000 homens, 7 fala do número da perfeição, todos os joelhos que não se dobraram diante de Baal, e todos aqueles cujas bocas não reverenciaram suas imagens, beijando-as. Deus deu a Elias trabalho, deu a ele uma missão. Elias, em vez de você estar se achando pobre coitado, você continua sendo meu profeta. E você vai cumprir aquilo que eu determinei para você. Então entenda isso. O que Deus determinou para a sua vida vai acontecer. Não importa qual é a crise que você está passando. Se você está passando por alguma crise, não estacione nela. Não diga, eu não tenho forças, eu não vou conseguir. Não! Comece a confessar algo diferente, deixe sair algo diferente dos seus lábios. Não, eu estou passando por essa crise, está difícil, a prova está doendo, Jesus, mas eu vou sair daqui, ela me faz chorar. Você vai sair da crise, você vai sair daquela circunstância, aquilo que Deus determinou para você vai acontecer e vai se cumprir, porque Deus é fiel à sua palavra para cumprir. Deus vai cumprir isso na sua vida, meu irmão, minha irmã. Não desanime. Glórias a ti, Senhor. Entenda uma coisa. Deus nos conhece melhor do que nós mesmos. Se Ele diz que podemos fazer, é porque podemos. Talvez Elias naquele momento estava se sentindo arrasado, pensando, eu não vou conseguir. Como é que eu vou lá? Mas durante aquela caminhada das 40 dias e 40 noites de volta, para ungir a Azael, rei de Israel, aliás, rei da Síria, para ungir a Jeú, rei de Israel, para ungir a Eliseu, profeta no lugar dele, Deus foi tratando Elias, e Elias fez. E logo depois disso, Deus o tomou para si, e disse assim, o cara está cansado,
eu compreendo isso, vem viver comigo. Tanto que ele apareceu junto com Moisés diante de Jesus no Monte da Transfiguração, conforme a gente leu. Deus não se comove com o vitimismo. Então, sempre se posicione como você é para Deus. Por isso, nós insistimos tanto em dizer que você e eu somos nova criatura, redimidos do pecado, salvos por Cristo Jesus, somos filhos de Deus, somos alguém especial para o Senhor, segundo a Bíblia, menina dos olhos de Deus, a parte mais sensível. Deus cuida de mim e de você, e é dessa maneira que a gente tem que passar. Não, Deus não se esqueceu de mim, Deus não me abandonou. Essa crise que eu estou passando, eu sei que eu vou passar, porque o Senhor está do meu lado. Eu não vou sucumbir. Isso não é para minha destruição, Deus está tratando comigo. Concluindo, todos nós passaremos por crises. Ah, pastor, não quero não. Em algum momento da nossa vida a gente vai passar por alguma crise, seja ela qual for. O que fazemos durante a crise é que faz a diferença. A maneira como nós nos posicionamos na crise, como vítimas, talvez nos prostrar, talvez desistir de tudo e pedir para si a morte, talvez seja isso que faz a diferença durante a crise, dela ser maior ou dela ser diminuída, conforme a nossa reação a ela. Buscar a Deus e esperar nele, ter a certeza de que Ele está falando, é o posicionamento mais correto, sabendo que somos filhos. De criaturas, feitos agora filhos. Você não gosta de ver um filho sofrendo. Eu não gosto de ver os meus filhos sofrendo. Ninguém gosta de ver um filho sofrendo. Quantas e quantas vezes eu já vi pessoas que choram, que ficam apavoradas por causa de um problema do filho. Deus também se incomoda com a crise que eu e você estamos passando. O conhecimento que temos de um Deus fiel à sua palavra, um Deus que nos ama, que nos sustenta e quer nos ver bem, nos ajuda a passar pela crise, crendo que sairemos dela muito melhores do que antes. Deus está tratando, está aperfeiçoando. Você acha que lixar uma madeira, você acha que é fácil? A madeira, ela perde material. Às vezes, passar ali, não é a lixa, passar ali algum produto, passar alguma coisa para que a madeira possa ficar perfeita para se construir um móvel, é um processo. E eu e você, posso garantir para você, estamos passando por esse processo. Mas é um processo não para destruir, mas para aperfeiçoar. Feche seus olhos, mesmo sentados, feche seus olhos. Querido Pai, eu não sei, Senhor, o que a Tua igreja está passando. Eu não sei, Senhor, o que os meus irmãos estão passando ou atravessando. Eu sei, ó Deus, que por experiência própria todos nós passamos por crises, passamos por dificuldades, passamos por momentos difíceis, passamos por momentos, ó Deus, onde nós até preferimos, Senhor, que eu morra logo, porque eu não aguento mais essa crise e esse problema. Mas o Senhor é Deus de amor. O Senhor é um Deus próximo, o Senhor é um Deus que ajuda, o Senhor é um Deus que cuida. E ó Deus, que esta palavra nessa noite possa ter fortalecido o espírito dos meus irmãos. Que aqueles que estão nos assistindo agora pela internet, aqueles que vão assistir no futuro, que todos eles, Senhor, sejam consolados pelo poder da sua palavra. Que, ó Deus, a água e o pão estejam lhes sendo oferecido nessa noite. Que eles possam se levantar e continuar caminhando 40 dias e 40 noites, mas ao final dessa caminhada, uma nova coisa, algo maravilhoso o Senhor fará na vida de cada um. Pai, abençoa, Pai, toca na vida de cada um, porque com o Teu toque, Senhor, nós saímos do estado de sonolência e entramos, ó Deus, num estado de alerta contigo. Assim nós te louvamos, ó Deus, assim nós te agradecemos e te honramos por tudo, em nome do Senhor Jesus, e que todos possam dizer amém. Deus abençoe você.